é, na verdade, um culto da Umbanda, né? Dentro da Igreja Católica não existe Dom, existe sim São Cosme e Damião, e Dom reverenciando, buscando esse que para muitos é irmãozinho de São Cosme, também não é uma verdade. São Cosme também não era duas crianças, já era dois adultos, onde fazia a cura, ajudava as pessoas, não só na cura espiritual, mas principalmente a cura física, como médico que eles eram. E Dom a gente vai falar bastante sobre ele, pedir essa energia, onde para muitos ritos, para muitas crenças, Dom é aquele que ampara as crianças até os 7 anos de idade, é aquele que trabalha a caridade no nosso coração. Por isso, para alguns irmãos antigos, Dom é o símbolo da caridade, é o terceiro, né? Sempre quando na família tem uma terceira criança, tem os gêmeos, depois da terceira criança, seria Dom trabalhando todo o lado humanitário da família. Dom, dentro da nossa religião, é o herê, aquela criança que se manifesta no terreiro, que trabalha, que vem atender, que vem ajudar, que vem fazer a caridade. Hoje é um dia especial, um dia da gente pedir a cura, da gente pedir o amparo, da gente pedir alegria no nosso coração, no nosso trabalho. Quando a gente fala em cura de herê, é sempre pensar a cura interna para fora. Então hoje é dia da gente pedir a magia do viver. A criança é sempre a esperança, a criança é sempre o crescimento, a criação, a expansividade. Onde tem criança tem vida, onde tem herê tem magia, tem energia, tem todo um movimento de alegria. São Cosme e Damião é mais que o símbolo da alegria, da diversão dentro do terreiro, mas é o símbolo da cura, né? São Cosme talvez seja, dentro da nossa religião, dentro das religiões de tradição, as entidades mais cultuadas, mais veneradas em todo o terreiro, em todo o canto, em todo o território da América Latina. Não tem alguém que não conheça São Cosme e Damião, seja pela tradição católica, seja pela tradição dentro dos terreiros, próprio movimento da sacolinha, que isso nasce aqui, vem de Portugal para cá, e aí a troca da caridade. E para muitos, Dom é aquele que nos representa o símbolo da caridade, o símbolo da ação, da doação. Então, aprender com Dom, a gente ajudar, a gente oferecer. Não tem como receber algo se você não oferece. Dia 29, a gente está lá na roça, acho que é a Dona Marlise, né, Thiago? Ela não conseguiu estar aqui com a gente, mas mandou um vídeo para a gente convidar todo mundo para estar lá na roça dia 29. Nós vamos saudar São Cosme e Damião, pedir essa bênção, pedir esse axé. Quando a gente fala nas entidades dentro do terreiro, a gente está falando da entidade que vem atender, que vem fazer a caridade. Essa criança é um arquétipo, é o símbolo representando um espírito que vem trabalhar e trazer a mensagem dos orixás. Quando a gente fala de São Cosme, dentro da nossa religião, a gente está falando de Beji, um orixá, São Cosme, o santo católico, e Dom, a simbologia do terceiro, aquele que vem como a criança menor, né? Então todas as figurazinhas, todas as imagens que tem São Cosme, tem lá Domzinho, e aí a gente brinca. Dom é aquele que vem depois, mas não menos e não mais. Ele também trabalha simbolizando os herês que trabalham no terreiro para a gente. E a Umbanda talvez seja aquela que mais cultua Dom. Mas a gente pouco fala de Dom. E hoje a gente quis trazer por intuição e por vontade, o próprio pessoal pedindo para que a gente falasse, que a gente trouxesse esse axé. Mentaliza aquilo que você precisa, mas peça com fé. Não é um pedido que a gente faça para ele, que ele movimenta céus e terras e nos atende. A gente sabe, todo mundo, sempre a gente tem algumas frases ditas, mas sempre no trabalho, na energia de um trabalho espiritual, às vezes não está tão leve alguma coisa. Quando criança chega no terreiro, quando o herê chega, fica leve. Sempre quando tem alguma energia pesada, quando tem alguma energia, às vezes até mesmo de negativa, né, no terreiro. Quando o médium traz a criança, é uma limpeza. Caboclo da Mata sempre orientou e sempre falou: os médios que estão há mais tempo na casa, o médico que já faz tempo que trabalha, às vezes ele acaba na correria não dando passagem, ou não consegue, não traz a criança. E ele sempre enalteceu: a criança é a que faz a limpeza do espaço. E ontem eu vi isso, tive o privilégio de ouvir isso da boca do pai Jamil de Rashid. E ele falando: criança, quando chega no terreiro,
Às vezes tem até uma energia ali, nas palavrinhas dele, né? De perturbação, de egum, mas Erê chegou, ele limpa. Erê chegou com a sua pureza, ele vai demandando muito mais às vezes que Exu. Acreditar e entender que a força do Erê é além, a gente simboliza eles pela criança, a figura da criança, então aí a gente vai lembrar em todos os objetos que traz a criança. O Erê só trabalha sentado? Não, ele trabalha em pé também, ele trabalha movimentando. O Erê faz bagunça? Não, o Erê ele vem trazer a mensagem dos orixás, a mensagem de Oxalá. E ele vem como nessa maneira de criança para chegar aos nossos corações. Quem não se comove com o olhar de uma criança? Você pode estar triste, você pode estar chateado, às vezes a criança se aproxima de você, às vezes você está numa fila esperando algo, aí tem uma criança, aquele abraço da criança, o quanto isso cura, o olhar da criança, o quanto comove a gente, muda a tua energia. Espiritualmente não é diferente. Esses espíritos, eles têm uma irradiação que transforma a energia e transforma internamente o nosso coração. E São Cosme curava as pessoas fisicamente. Aí fazia muita caridade, atendia de graça, como a Umbanda atende. E claro que naquela época, por eles atenderem de graça, né, passaram por tudo que passaram. A oferenda de Dom de Cosme é tão fácil. Hoje a gente colocou um balaio de frutas. Você pode, eu gosto de colocar sempre números ímpares, 3, 5, 7, 21, mas aí você coloca 3 balas, 3 doces, 3 pirulitos, 3 frutas, né? Pode fazer o caruru, se você sabe fazer o caruru, vai oferendar, deixa na sua casa por um dia, 2 dias, 3 dias, depois arreia no jardim, né? Agradecendo a cura. Quanta coisa a gente tem para agradecer. Às vezes a gente está uma situação, porque na verdade a gente é muito descrente, a gente não acredita no poder do sagrado de Deus. Creia, mas para eles eu acabei de receber um diagnóstico bem complicado, clínico. Creia no poder do sagrado, creia no amparo. É preciso a gente acreditar, é preciso você ter fé. Para Deus, para os orixás, para as entidades, para Dom, nada é impossível, mas precisa da nossa fé, a nossa devoção, o nosso respeito, a nossa crença. E quando a gente faz uma oferenda, a gente já faz acreditando na vitória, na conquista, na certeza do amparo. E aí você faz, coloca em casa, pode colocar uma velazinha bicolor pedindo um amparo, pedindo ajuda. E aí depois de 2, 3 dias você coloca no jardim, oferece lá no jardim, entrega, né? A gente hoje não deixa nada de não perecível na mata, evita deixar papel, evita deixar o próprio papel da bala, a gente sempre coloca numa folha, alguma coisa, entrega lá, uma folha grande, não vai colocar na terra também, mas já abre a bala, não coloca copo descartável. Se você vai colocar o guaraná, tenta ver alguma coisa que volta para a natureza. De repente o guaraná você não precisa entregar, você já colocou a firmeza em casa. Faz a oferenda, você vai fazer seu pedido, prepara, se você não tem um aguidá, coloca um prato bonito, fez a oferenda, deixou em casa, fez seus pedidos. Passou-se 1 dia, 2 dias, de acordo com a tua crença, de acordo com o que você aprendeu, né? A gente não está aqui para ser professor e nenhuma verdade maior que de ninguém, mas de acordo com aquela ritualística que você acredita. Colocou no seu altar, Pai Deus, eu não tenho altar, coloca acima da sua geladeira. Você vai colocar vela, aí não coloca, né? Eu sempre lembro, coloca em cima da pia, que aí não queima a casa de ninguém, coloca num prato, se possível um copinho com água por volta, um pouquinho de água para não ter risco. Não sai de casa e deixa a vela acesa, a gente sempre lembra isso. Colocou ali a oferenda, aguarda o período, depois você pega e leva no jardim. Dom atende. Quantos e quantos testemunhos a gente tem de pessoas que foram assistidas e receberam o amparo através de São Cosme. Mas a gente precisa ter fé, precisa acreditar. Eu não sei qual que é o seu problema nesse instante, eu não sei o que você passa, o que te acontece, mas peça com fé e com devoção, acreditando do amparo. A gente passa por muitos perrengues, a gente passa por muita situação, mas o amparo divino para ajudar a gente a cumprir a nossa missão é muito grande. O amparo das entidades, a luta que essas entidades fazem para nos ajudar. É só você imaginar o quanto um pai, uma mãe integrada em Deus, integrada nos valores,
trabalha dia e noite para educar um filho, para ajudar a família, para melhorar o que ele ama, as pessoas que ama. O quanto você se dedica para melhorar com as pessoas que você quer bem, com as pessoas que você ama. Imagine as nossas entidades, que elas são luz, elas são espíritos muito além da nossa evolução, não está mais preso nessa matéria. Não tenha dúvida que a gente tem sim muita energia contrária, a gente tem muita demanda às vezes, mas a gente tem muito mais amparo. E São Cosme, é só você imaginar uma entidade que se prontifica a vir no terreiro, né, sentar no chão, rola para lá, rola para cá, brinca como uma criança. Tem médico que fica assustado, poxa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, porque a criança vem e ela realmente se transforma numa criança, né? Ali, mas tem uma energia, e esse espírito ele se prontifica a trazer essa acoplação, essa energia, para trazer a mensagem, porque ele simplesmente manifesta no terreiro para fazer a caridade.